Amado Deus e Senhor nosso Pai, estamos na Tua presença nesta manhã para ouvir a Tua voz. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra revela a Tua voz, aquilo que Tu tens para dizer. E é por isso que nós te pedimos a Tua direção e a Tua orientação, para que ao lermos e ao meditarmos nesta manhã na Tua palavra, a palavra que Tu inspiraste, o Teu Santo Espírito nos possa iluminar e trazer à nossa mente e ao nosso coração aquilo que Tu queres comunicar e falar com cada um de nós. Que ao sairmos daqui possamos sair ricamente abençoados pela Tua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Reis. Aqueles que estiveram na escola bíblica dominical sabem que Primeira de Reis é um dos livros históricos do Velho Testamento. Primeira de Reis, no capítulo 17. Primeira de Reis, capítulo 17. Só para podermos entender aquilo que está, o texto que vamos ler e entender também qual era o contexto em que isto aconteceu, devo dizer aos irmãos que esta história que hoje nós vamos ler aconteceu num período da história de Israel em que Israel tinha-se dividido, o reino estava dividido em dois. Havia um reino no sul chamado o reino de Judá, daí o nome dos judeus, e havia um reino no norte, que era o reino de Israel. As 12 tribos de Israel estavam divididas. 10 tribos estavam no norte, com um rei, neste caso era o rei Acabe, e 2 tribos no sul, com um outro rei. Nós vamos falar um pouco sobre este reino do norte, onde o Senhor manda um profeta que ficou muito conhecido pela obra que ele desenvolveu naquele período. Era o profeta Elias. O rei que estava a governar ou a reinar em Israel, diz a Bíblia que era um rei que fez tudo mal. Tudo que aos olhos do Senhor era mau, ele fez. Fez mais do que qualquer outro rei que se tinha afastado de Deus. No capítulo 16, antes daquele que nós vamos ler, no capítulo 16, nós podemos encontrar nos versículos 30 até ao 33 alguma informação sobre este rei. Diz que fez Acabe, que era o rei, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidónios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Como veem, Acabe foi um mau rei. Um mau rei porque muitas coisas fez que eram más, mas acima de tudo porque ele irritou a Deus com toda a sua idolatria. Ele abandonou o Deus que havia criado esta nação para a sua glória e para seu serviço, para manifestação do seu nome, abandonou esse Deus e foi atrás de outros deuses, neste caso de Baal. Casou com uma mulher idólatra que promoveu em Israel a idolatria, o culto a Baal, e que não só fez isso, como também perseguiu e mandou matar os profetas de Deus. Então ele não só abandonou Deus, como foi conivente, cúmplice daquela mulher que o dominava e que perseguia os profetas de Deus. Era uma mulher que trazia no nome a exaltação deste Deus Baal.
Jezabel, Baal exaltado, ou Baal exalta. Este Deus, que era um Deus dos fenícios, e esta mulher era da Fenícia, da terra de Sidom, era um Deus que era conhecido como o chefe dos deuses pagãos e que tinha uma particularidade, era ele o Deus das tempestades. Era ele que trazia as chuvas, os trovões e os ventos e todas essas coisas. E Acabe fez tudo o que ofendia a Deus. Porque o Deus que controla toda a natureza não era Baal, era o Senhor Deus de Israel, o Senhor Yahvé, ou o Senhor Jeová. Às vezes as pessoas pensam que nós, os crentes evangélicos, não usamos o nome de Jeová, que só os testemunhas de Jeová é que usam. Não. É um dos nomes de Deus pelo qual nós devemos ter muita reverência também a usar, que significa Senhor soberano. Por isso é que às vezes as Bíblias traduzem Jeová por Senhor. Senhor, o Senhor que é soberano, o Senhor que está no controle de todas as coisas, o Senhor Jeová. Podíamos usar outro nome, Elohim, El Shaddai, Adonai, muitos outros nomes. Mas este é aquele que manifesta a grandeza e a soberania do nosso Deus. Não é Baal, é Jeová, ou Yahvé. E agora, este Deus manda o profeta Elias levar uma mensagem para o rei Acabe, para este rei idólatra. E então vem o nosso texto que iremos ler hoje, que é 17, capítulo 17 de 1 de Reis, os versículos 1 até ao versículo 16. Vamos primeiro ler versículos 1 até ao versículo 7 e depois continuaremos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para oriente, esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, irmãos, o que é que acontece? Perante esta idolatria e esta adoração a Baal, a este falso Deus, Deus que exigia até sacrifícios humanos, o Senhor manda uma mensagem. Vai dizer ao rei, vai dizer ao Acabe, que não vai chover, vai haver uma grande seca, até que eu diga. O que é que o Senhor está a dizer para se dizer a Baal? Ele está a dizer que eu sou o único Deus. Sou eu que tenho controle sobre a natureza. Sou eu que tenho controle sobre a chuva, sobre o vento, sobre o mar, sobre todas as coisas, até sobre os corvos, os animais. Não há um outro Deus que tenha esse poder. Os pagãos, os idólatras, tinham que dividir os poderes dos deuses por vários deuses. Um era o Deus para a sementeira, o outro era o Deus para as trovoadas, o outro era o Deus para a guerra, o outro era... Então cada Deus tinha o seu pelouro, não é? Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E há um só Deus, diz a Bíblia. E esse Deus único é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o que tem domínio sobre toda a criação, sobre a chuva, sobre os corvos. E quando nós transferimos, quando nós mudamos,
qualquer atributo de Deus, qualquer qualidade de Deus, qualquer poder de Deus para outro ser qualquer, seja um ser real ou seja inventado ou fictício, isso ofende a Deus. Isso irrita a Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas fazem isso. E cada vez fazem mais. Uns transferem o poder para mudar as coisas, para dominar as coisas, para a sua própria mente. É o poder da mente. Não é? Isso irrita a Deus, porque o poder está em Deus, não está na nossa mente. Se tu tiveres um pensamento positivo, tudo positivo vai acontecer. Outros transferem o poder para as palavras. Há poder nas tuas palavras. Se tu disseres coisas más, acontece mal. Se disseres coisas boas, acontece bem. E onde é que está Deus nisso? É na tua língua que está o poder? Pegam-se a versículos bíblicos fora do contexto, mal interpretados, para dizer isso. O poder está em Deus, não está na minha mente, não está nas minhas palavras. O poder não está nos anjos. O poder não está em entidade nenhuma, não está numa imagem de escultura, não está em nenhum outro Deus. O poder não está na criação. O poder está em Deus. E mudar o poder de Deus para essas coisas, para esses deuses falsos, irrita a Deus. Alguns querem que a sua vida, ou pensam que a sua vida é controlada, é dirigida pelos astros. Por isso não há um dia em que eles não leiam o que é que se diz acerca do seu signo ou qual é o horóscopo que vai agora definir. Isso ofende e irrita a Deus. Porque os astros são criação de Deus. Os astros são criação de Deus. Portanto, se tens curiosidade em ler o signo, ver qual é a tua, o que é que os astros dizem sobre ti, qual é o teu temperamento, se o teu temperamento joga com o outro, se o teu signo joga com o outro, estás a irritar a Deus. Porque o poder está unicamente em Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. Deus é soberano. E o que o Senhor está aqui a dizer a Elias é o seguinte: vai dizer isto a Acabe. Vai dizer que não é o Baal que manda, não é o Baal que manda a chuva, não é o Baal que manda as tempestades, sou eu. Portanto, agora não vai chover enquanto eu não disser. E às vezes na nossa vida também há momentos de seca. Por isso é que eu hoje vos quero falar sobre isto. É dos tempos de seca espiritual. E muitas vezes esses tempos de seca espiritual acontecem porque Deus nos está a dar alguma lição. Porque Deus nos está a querer mostrar quem Ele é. E neste caso, o Senhor anunciou um tempo de seca. Nós temos vivido agora em Portugal um tempo de seca, não é? Toda a gente tem desejado, ansiado que chova. Principalmente aqueles que têm as vacas, as cabras, as ovelhas para criar, os terrenos para plantar. E nós aqui estamos a pedir para não chover enquanto a gente não acabar toda a obra, não é? Nós que vivemos na cidade não queremos chuva. Mas ela faz falta. Porque daqui por uns tempos começamos a sentir o peso do preço das coisas e tudo isso. Não vou falar sobre isso, mas os irmãos sabem. Não é bom passar por um tempo de seca. Não é? Agora imaginem que um tempo de seca espiritual, onde nós estamos a viver angústia, sede do Espírito do Senhor, sede de paz, de alegria, de ânimo, de encorajamento. Vivemos um período na nossa vida, e às vezes temos períodos de seca, onde parece que Deus não está ali presente. Não se esqueçam, tal como aconteceu neste tempo de Elias, no povo de Israel, este tempo de seca era Deus mostrando quem manda. Quem manda sou eu. Quem está no controle sou eu. Então, irmãos, o tempo de seca não deve ser um tempo para desânimo. Não deve ser um tempo para desespero.
O tempo de seca deve ser um tempo para esperança, para confiança, para entrega, para dependência. Às vezes nós somos tão arrogantes que achamos que nós é que estamos no controle de todas as coisas. E o Senhor está a mostrar, agora vais ter um tempo de seca para perceberes que tens que depender é de mim. Sou eu que mando a chuva. Sou eu que dou a alegria. Sou eu que dou a paz. Sou eu que dou o ânimo, a força, a coragem. E o Senhor diz, vai e diz isso a Acabe. É curioso, logo a seguir, nesta atitude de fé, de coragem até, porque lembrem, Acabe perseguia, por causa da sua mulher, perseguia os profetas. Mas o Senhor diz, vai lá, Elias, a esse que persegue os crentes, vamos pôr assim numa linguagem de hoje, e vai dizer aquilo que ele não quer ouvir e aquilo que ele não gosta. Depois esconde-te. É engraçado Deus ter dito isso. Depois sai dali e vai e esconde-te. Vai, diz o versículo 3, para o Oriente e esconde-te, fica escondido ali, junto a um ribeiro. Irmãos, se o profeta que enfrentou, mais à frente vocês poderão ver, ele enfrenta 400 profetas de Baal, com coragem, com força, mas o Senhor tinha dito, esconde-te. Ou seja, ainda tens muito que fazer e não vamos dar agora oportunidade para que tu morras já, não é? Tens ainda muito que fazer. Reparem que até o próprio Senhor Jesus, às vezes, no meio da confusão, ele fugia, ele saía. Quando o queriam matar antes do tempo. Então não é cobardia nós termos algumas situações em que nos resguardamos, nos protegemos, quando Deus nos mostra para o fazer. E isso foi o que aconteceu aqui. Só que o Senhor também quis mostrar a Elias a mesma coisa que queria mostrar ao povo de Israel e ao rei Acabe. É que quem cuida de ti sou eu. Às vezes os profetas de Deus, que nós pensamos que eram homens perfeitos, também têm necessidades, também têm fraquezas e fragilidades. E o Senhor mostrou a Elias que ele tinha que também depender dele. Porque mais à frente Elias vai ter uma experiência em que ele, por iniciativa dele, não por iniciativa de Deus, mas por iniciativa dele, se vai esconder numa gruta também. E aí Deus diz, o que é que estás a fazer aqui? Sai daqui, porque eu não te mandei. Mas isso é nos capítulos a seguir. Mas agora é o Senhor que diz, vai e esconde-te, porque eu vou cuidar de ti. Já imaginaram? Se o Senhor dissesse, agora afasta-te e eu vou mandar comida todos os dias pelos corvos. Ou pelos pombos. Mais pombos não. O que o Senhor está aqui a mostrar a Elias é precisamente isto. Eu sou o Deus soberano. Eu sou o Deus que estou no controle de todas as coisas. Eu controlo não só a chuva, o vento, mas eu também tenho nas minhas mãos os animais e a alimentação. A tua vida está nas minhas mãos. Depende de mim. Irmãos, esta é a primeira coisa que eu quero deixar convosco. Em tempos difíceis, em tempos de seca espiritual, em tempos de vazio, de angústia, nunca se esqueçam desta verdade. Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que controla todas as coisas, porque Deus é soberano. A segunda coisa, nós vamos ler a partir do versículo a seguir, o versículo 8. Diz aqui que nessa altura veio novamente a palavra do Senhor ao profeta Elias, dizendo, versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe, traz-me, peço-te,
uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me já agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui eu apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, Deus está no controle. Ele é que domina todas as coisas. E agora, neste episódio, nós vemos uma segunda verdade. Deus é poderoso para realizar qualquer coisa. Deus é poderoso. Deus é todo-poderoso. O profeta vai fazer uma viagem agora até à cidade de Sarepta, porque o Senhor o mandou. Cerca de 150 quilómetros, provavelmente feitos a pé. Ele não podia apanhar o avião, não podia apanhar o autocarro, nem o metro, nem o comboio. Então, fê-lo a pé. Talvez demorou vários dias. Mas o Senhor disse: acabou o tempo de estares aqui, agora vai. E vai lá para a terra mais confusa, que é precisamente a terra dos fenícios. A terra de origem da Jezabel, a mulher de Acabe. Numa cidade chamada Sarepta. Está lá uma viúva e ela vai cuidar de ti. Isto porquê? Porque o tempo em que Deus mostrou a Elias que ele é que estava no domínio de todas as coisas, tinha terminado. O rio secou, agora vai para o outro lado. É preciso ter coragem, muitas vezes, para aprendermos quando Deus nos está a tirar daqui e colocar noutro lugar, seguindo a sua vontade. E ele foi. Chegou provavelmente cheio de sede. Era seca. Tempos de seca. Teve dificuldade em encontrar água. Provavelmente, como não chovia, estava calor. E ele chegou lá e encontrou a tal senhora viúva. Não era uma viúva rica. Era bom que o Senhor tivesse dito: já que Deus vai dar agora a oportunidade e vai cuidar do profeta, seria de imaginar que o Senhor o tinha mandado para a casa de uma viúva rica, que tinha recebido tudo, não é? Herdava e nem sabia o que fazer a tantos bens. Às vezes nós também pensamos assim: se houvesse um rico aqui na igreja. Às vezes confiamos mais naquilo que os homens têm e que não dão, do que naquilo que Deus tem para dar. Ele não foi para uma viúva rica, ele foi para uma viúva pobre, que estava desesperada, que nem sequer conhecia o Deus de Elias, no meio daquela seca espiritual em que o povo se encontrava. Se repararem, ela nunca diz o nosso Deus, ou o meu Deus, diz sempre o teu Deus, o teu Deus. Mas ela aceitou aquilo que Elias, porque era um homem conhecido pela sua palavra e pelo aquilo que ele vivia, então foi ali para aquela mulher. Isto quer dizer, irmãos, que no plano de Deus, muitas vezes Deus usa quem nós não imaginamos. Às vezes Deus usa coisas pequenas, pessoas fracas, para fazer grandes coisas na nossa vida. Não pensem que só alguém muito importante, só alguém muito sábio, só alguém muito poderoso pode dar alguma coisa à tua vida. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um sem-abrigo, Deus pode usar alguém que tu não imaginas.
Se estiver no seu plano, Ele pode usar. Da mesma maneira como usou a viúva para abençoar o profeta. Não sejamos preconceituosos. Elias podia ter chegado lá e ter dito: Senhor, esta é que vai cuidar de mim? Esta é que me vai alimentar, é que me vai ajudar? Senhor, tu enganaste. Onde é que está a outra viúva aí? Não, era aquela mesmo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 27 a 29, que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, aquelas que não são para confundir aquelas que são, porque Deus escolheu até as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pode abençoar a tua vida, a minha, a igreja, por aqueles que nada podem, que nada são. Às vezes pensamos, quando, por exemplo, nossa igreja está num empreendimento grande, não é? Com muitas despesas. Se tivéssemos aqui um irmão rico, muito rico, não é? Não. Nós temos ricos irmãos que, com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua obediência, contribuem para o engrandecimento da obra de Deus. E louvamos ao Senhor por isso. E nas nossas vidas, às vezes o Senhor usa uma pessoa que nós pensamos que, mas ela não conhece tanto da Bíblia como eu conheço. Mas às vezes usa a palavra certa, orientada por Deus para te ajudar, para te trazer paz, para te trazer ânimo, para te trazer alegria. Então, fica aberto, porque Deus pode usar qualquer um, até os fracos. Deus usa os fracos. Deus enviou uma solução, não apenas pela mulher viúva, mas também usou uma solução para a mulher viúva. Ou seja, irmãos, quando nós abençoamos, quando nós ajudamos, nós também somos ajudados. O profeta foi à casa daquela mulher e ele ia ser uma bênção para ela, como vocês viram. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Nunca mais se acabou aquela farinha que foi multiplicada todos os dias. Havia lá farinha. Ela ia, usava a farinha, fazia pão, usava o azeite e no outro dia estava lá mais. Sempre. Aquele profeta foi enviado ali para abençoar aquela mulher. Mas aquela mulher também foi uma bênção para o profeta. Isto é a vida da igreja. Irmãos, nós nos abençoamos uns aos outros. Não é só o pastor, não é só o professor da escola dominical, não é só o diácono, não é só aquele irmão que canta. Não é... Todos nós temos uma missão a cumprir de ser bênção e de sermos abençoados uns pelos outros. Por isso é que a Bíblia nos diz, lá em Efésios, que nós, como corpo de Cristo, como membros uns dos outros, nós, usando os nossos dons, nos nossos ministérios, nós contribuímos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. Não há na igreja, e Paulo diz, aquele a quem menos honra damos são aqueles que são importantes. Então é importante nós pensarmos que desde a mulher viúva, que nada tinha, que estava desesperada, reparem, o que ela diz, quando o profeta lhe diz, dá-me água. Água damos a qualquer pessoa, não é? Ele está cheio de sede. Agora dá-me um pão. Olha, eu só tenho aqui este bocadinho. Sabes o que é que eu ia fazer? Ia fazer para mim e para o meu filho. E depois acabou. Ia ficar à espera da morte. Ela não tinha mais visão para a frente. O que é que ele trouxe? Ele trouxe uma palavra de Deus. E o que é que essa palavra de Deus dizia? Há um futuro muito grande, porque não vais morrer. Agora faz uma coisa. Vai fazer o que ias fazer. Para ti e para o teu filho. Mas antes, faz um pequenino. Para mim. E ela fez isso. Pôs aquilo que era Deus, sem ela ainda perceber quem era este Deus, em primeiro lugar. E sabem o que é que a Bíblia diz em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas, a farinha e o azeite, serão acrescentados. Serão acrescentados. Então, este texto
que nos fala do domínio, da soberania de Deus sobre todas as coisas, fala-nos também do poder de Deus sobre todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Às vezes Deus faz um teste à nossa fé. Quer ver até onde é que... aliás, Ele não quer ver porque Ele já sabe até onde é que nós vamos. Ele quer nos mostrar quem nós somos nesse teste. Se nós somos ou não somos fiéis. Se nós somos ou não somos capazes de continuar a confiar nele. Como é que está a minha fé? Como é que está a tua fé? Se passássemos agora por um teste destes. Mas Senhor, eu não posso dar nada a ninguém porque eu agora só preciso para mim. Eu estou a passar um momento tão difícil. Eu agora preciso. Não há momentos em que nós estejamos tão miseráveis, que não tínhamos nada para dar a alguém, para dar ao Senhor. E também não há ninguém que tenha tudo, que não precise de nada. No mundo, na igreja, não há ninguém que não tenha nada, que não tenha alguma coisa pelo menos para fazer, para dar. E não há ninguém que tenha tudo, que não precise que alguém faça alguma coisa. Se alguém pensa que não precisa de nada, que não precisa de ninguém, isso é arrogância, irrita a Deus. Ou seja, está a transferir todo o poder, todo o domínio que é do Senhor para si próprio. É idolatria também. Então nós temos para dar e para receber. A viúva seria uma bênção para o profeta. Não tinha nada, parecia que não tinha nada, mas tinha alguma coisa para dar ao profeta. Mas a viúva seria abençoada pelo profeta, porque o profeta, tendo muita coisa do poder de Deus nele, precisava também. Em momentos de seca é preciso ter fé. E não só ter fé, é agir pela fé, porque a fé é prática. E Deus manifesta o seu poder na nossa vida, fazendo com que o azeite nunca se acabe, fazendo com que nunca nos falte nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A terceira coisa que nós queremos dizer acerca deste texto, primeira, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. A segunda é, Deus é poderoso, Ele pode transformar todas as situações, porque Ele tem poder para o fazer. Pode usar-te a ti e a mim, mas é Ele que faz o milagre, é Ele que faz as coisas acontecerem. E a terceira está no versículo 16, e foi assim que terminámos o nosso texto, porque o versículo 16 diz, no final, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Ou seja, tudo aquilo que Deus disse, tudo o que Deus tinha falado, cumpriu-se. Ele foi fiel. Deus é fiel. A sua palavra, que hoje ainda fala conosco, quando nós abrimos e buscamos nela orientação, paz, exortação, o Senhor promete coisas na sua palavra. E o que é que nós sabemos? Que Ele cumpre. E tudo se cumpre conforme a palavra do Senhor, porque Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira, Ele não mente. No Salmo 119, no versículo 160, diz isto: a palavra de Deus é a verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade. A verdade que nos é revelada, ela nos liberta dos medos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela nos liberta dos anseios, das preocupações, ela nos liberta da superstição, nos liberta do pecado. É a palavra, porque a palavra produz fé. E a fé nos leva à presença de Deus. Deus é fiel. Irmãos, eu não sei o que é que está a acontecer na vossa vida. Talvez alguns não estejam a viver uma seca, um período de seca mesmo, um período em que nada está a acontecer, um período em que nada... Parece que Deus está ausente, parece que Deus não está a agir, há um vazio, talvez. Eu não sei, eu não conheço as vossas vidas,
De alguns até sei algumas coisas, mas não sei de todos, nem da maioria. Mas há uma coisa que eu quero dizer, por aquilo que nós vimos aqui nesta palavra. Não há situações na tua vida que estejam fora do controle do nosso Deus. Não há situações na tua vida que Deus não saiba e que não seja a solução para ela. Não há soluções nem situações que não tenham uma solução, porque Deus é a solução. Não há ninguém que tenha respostas, porque as respostas estão todas em Deus. E também não há ninguém que Deus descarte e que diga: este não pode ser usado, porque Deus quer usar toda a gente. Quando nos submetemos à sua palavra e à sua palavra obedecemos com fé. Por isso, confia neste Deus soberano, poderoso e fiel, e verás a farinha aumentar e o azeite nunca acabar. Alegria e bênção vais receber, alegria e bênção irás também dar, pelo poder de Deus na tua vida. Amém.